Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos estudar o tema calor e temperatura. Lembrando que durante essa aulinha aqui você deve anotar suas dúvidas, você deve prestar bastante atenção. E caso você tenha dúvidas, ou mesmo que você não tenha dúvidas, para que você possa se aprofundar nesse conteúdo, participe dos nossos plantões de dúvidas, tá bom? Que estão ocorrendo aí semanalmente. Bem, vamos lá ver o que é calor e o que é temperatura. Antes de sabermos o que é calor e temperatura, nós temos que rever o conceito de energia térmica, né? O que é energia térmica? A energia térmica está associada ao movimento dos átomos ou moléculas que compõem a matéria. Então, imagine o seguinte: pensa num copo com água. Se nós pudéssemos ampliar essa imagem, se nós pudéssemos dar um zoom e ver do que a água é feita, nós veremos que ela é feita de dois tipos de átomos: átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Bem, se nós pudéssemos observar esse conjunto com bastante atenção, de maneira dinâmica, você veria que esses átomos, essas moléculas, elas possuem menor temperatura ou maior temperatura. E o que é essa menor temperatura? O que é essa maior temperatura? Na verdade, pessoal, é uma transformação de energia. Quando a molécula possui menor temperatura, aqui no caso esquerdo, ela possui menor quantidade de movimento, ou seja, ela possui menor energia cinética. E o fato de ela ter menos energia cinética faz com que ela se mova mais devagar. Aqui, a energia cinética está representada por essa setinha em vermelho. Observe que quando a temperatura é baixa, né, quando tem uma temperatura menor, a seta é pequena. Já quando você tem um pouco mais de energia cinética, aqui a gente tem o exemplo do lado direito, a seta é grande, você acaba tendo uma maior temperatura, tá bom? Então, menor temperatura, menos energia cinética. Maior temperatura, mais energia cinética. E é muito legal, porque quando você entende isso, você começa a compreender por que, por exemplo, os estados físicos da água se comportam do jeito que a gente estuda lá no sexto ano. Olha que legal. Quando a água está no estado sólido, por exemplo, ela possui pouca energia cinética. Então ela tem menor temperatura térmica, ela tem menor energia térmica. E aí o que acontece? Todas as moléculas ficam juntinhas, ficam uma do lado da outra, como se estivessem ali bem juntas, né? Quase não tem espaço entre essas moléculas. Já quando ela está no estado líquido, você percebe que existe um espaço. Por quê? Porque ela já possui um pouco mais de energia cinética e então elas vão se chocando uma com as outras e vai ficando no estado líquido. Já no estado gasoso, ela possui muita energia cinética. Então elas fazem bastante movimento, tanto movimento que elas se afastam. E ao se afastarem ali, ó, elas acabam indo para o estado gasoso. Então veja, sólido eu tenho menor, né, bem menor temperatura, e por isso eu tenho pouca energia cinética, e por isso eu tenho ela toda ali sem espaço. Depois eu tenho ela no estado líquido, onde a temperatura ali é intermediária, né? Então eu tenho uma temperatura média. E quando eu estou no estado gasoso, eu tenho uma temperatura maior e por isso maior agitação das moléculas. Professor Marcelo, mas é, é difícil ver porque a gente imagina tudo isso. Por exemplo, aqui você deu um zoom, a gente entende. Mas como é possível provar que é assim? Bem, a ciência fez alguns experimentos. Tem um experimento bem bonitinho, que é simples demais, mas é muito legal, que é o seguinte: você tem um copo com água gelada e um copo com água morna. Quando você pinga anilina, que é um corante, no copo com água gelada, ele vai se dissolvendo, ele vai se diluindo lentamente. Isso por quê? Porque na água gelada, como a gente acabou de ver, as moléculas quase não estão se movimentando, então essa diluição acontece de forma lenta, quase em slow motion. Diluição. Já quando a água está morna, ela está quente, como ela possui mais energia cinética, né, como ela possui maior temperatura, essas moléculas se movimentam muito rápido e a água acaba se dissolvendo, né? A tinta, aqui a anilina, acaba se dissolvendo muito mais rápido. E esse é um exemplo
que prova para a gente que é exatamente assim que essas moléculas se comportam, tá bom, pessoal? Ah, depois de entendermos aqui o que é energia térmica, a gente precisa entender o que é temperatura. Então, a temperatura, pessoal, mede o grau de agitação das moléculas, ou seja, o quanto está agitado a molécula constitui determinado corpo. Aqui, vamos fazer uma pergunta, que a gente vai fazer uma analogia aqui bem legal, que é assim, a ciência ela precisa de um referencial. O que é referencial? Por exemplo, para eu dizer que algo é quente ou frio, vai depender muito. Por exemplo, uma água que para mim pode estar quente, para você pode estar morna. Uma água que para você está muito gelada, dependendo da sensibilidade, pode estar fria. E assim, fica variando. Por isso a ciência não usa o termo quente ou frio, né? Ela usa o termo maior temperatura e menor temperatura. Isso sempre usando um referencial, ou seja, usando algo para que nós possamos comparar. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui chá gelado, né? Chá frio. Na verdade, pessoal, a gente fala no dia a dia chá frio, chá gelado, mas em ciência a gente precisa usar os termos mais formais, que são os termos científicos. Então, esse chá gelado, na verdade, vamos entender, ele tem pouca agitação cinética, né? Ele tem pouco movimento cinético. E por isso, as moléculas que constituem ele estão um pouco paradas, lembra? E aí, mas professor, vamos supor que esse chá aqui esteja a 10 graus. 10 graus é bem frio, é bem gelado. É verdade. 10 graus é bem frio, a 0 graus, né, abaixo de zero. Olha, a água congela. Mas olha que legal. O chá está gelado, não é assim que você disse? Mas quando eu comparo o chá lá com o ambiente em que os esquimós vivem, a menos 30, que pode chegar até menos 40 graus, e agora? É gelado o chá nesse ambiente? Ah, não tem nem, né? Exatamente por isso nós não usamos frio ou gelado. Nós dizemos o quê? Por exemplo, que o ambiente dos esquimós possui menor temperatura do que o chá. O chá, por sua vez, possui aquele chá gelado que a gente acabou de ver exemplo, possui menor temperatura do que a água que eu acabo de retirar de uma torneira. Então, assim, sempre usar um referencial e usar o termo menor ou maior temperatura. O mesmo exemplo se aplica ao chá quente. A gente costuma dizer, né? O chá está quente. Na verdade, ele tem maior temperatura, né? Ó, o que significa isso? Significa que as moléculas que compõem o chá têm mais energia cinética e, consequentemente, elas se afastam, elas estão mais agitadas. Vale lembrar de novo o referencial. Professor, eu posso dizer que está quente? Só você pode dizer que está quente, mas formalmente, cientificamente, é incorreto. Qual é a palavra correta? É você dizer, você usar um referencial. Então, por exemplo, esse chá, né, evidentemente está quente. Ele tem maior temperatura do que a água da torneira. Agora, se esse chá tivesse a 90 graus, é bem quente, né? Tem bastante temperatura. Só que quando eu comparo com a temperatura da superfície do Sol, por exemplo, o chá não tem, né, não tem comparação. Então, qual é o termo? Como que a gente usa para fazer essa comparação? Bem, o chá tem maior temperatura do que a água da torneira. Esse chá, né, o Sol aqui, tem maior temperatura do que o chá que foi aquecido. Bom, então esses são os termos: temperatura, maior temperatura, menor temperatura. Quem mede, pessoal, o instrumento utilizado para medir essa agitação das moléculas, porque para ter uma precisão, justamente para a gente não ficar com essa confusão. Será o que é frio para mim é frio para ele? O que é quente para mim é quente para ele? O ser humano concebeu, né, ele criou um instrumento para medir essa agitação das moléculas, e esse instrumento se chama termômetro. Existem vários tipos de termômetro. Existe termômetro culinário, termômetro ambiental, termômetro clínico, que é o termômetro utilizado em consultórios médicos, aquele termômetro que nossos responsáveis têm para medir a nossa temperatura, que é muito usado. O que esses instrumentos fazem de maneira geral? Eles medem
a agitação das moléculas, tá bom? É essa a função do termômetro. Beleza, pessoal? Entendemos já o que é energia térmica, entendemos o que é temperatura. Agora nós vamos entender o que é calor. Bem, calor, pessoal, é a energia térmica em movimento. Mas peraí, professor, como assim? Energia térmica em movimento é quando a energia térmica passa de um corpo para o outro. E aqui nós temos dois detalhes muito importantes. Ela tem um sentido. A energia térmica em movimento, que é o calor, ele tem sempre um sentido. E qual que é esse sentido? O sentido é o seguinte: ele sempre passa do corpo que possui maior temperatura para um que tem menor temperatura. Ou seja, um que tem mais energia para um que tem menos energia. Pega aqui dois corpos como exemplo. Um está a 80 graus, o outro está a 30 graus. Quando os dois entram em contato, quando os dois estão compartilhando o mesmo ambiente, a energia do corpo que está a 80 graus e, portanto, é maior do que a de 30, ela vai sendo transferida para o que tem menor temperatura. Por isso, nós dizemos que ela tem um sentido. Esse sentido, essa transferência que a gente chama de calor, ela também atinge um estado de equilíbrio. E aí a gente chama de equilíbrio térmico. O que é isso? Vamos supor que eu pegue água quente e um copo de água fria. Quando eu coloco esses dois copos, um de água quente e um de água fria, dentro de uma bacia, com água morna, né? Com água, sem nada, a água fica morna, não é isso? O fato da água ter ficado morna é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Aqui você também tem que prestar muita atenção no detalhe. Pega aqui, ó. Temos dois corpos, um a 100 graus Celsius, o outro a 30 graus Celsius. Aí você tem a variação de tempo, então passando o tempo, os dois corpos ficam a 40 graus Celsius. Esses corpos estão em equilíbrio térmico. Por que, Marcelo, que eles estão em equilíbrio térmico? Veja que no começo você tinha um corpo mais quente que o outro. Passado algum tempo, você tem um corpo com a mesma temperatura do outro corpo. Isso é equilíbrio. Muito cuidado. Nesse tipo de questão, nesse tipo de atividade, às vezes, o aluno soma, que ele faz uma operação matemática. Então, ele soma 100 graus, mais 30 dá 130, dividido por 2 dá 65. Então, ele fica esperando que os dois estivessem a 65 graus para estarem em equilíbrio térmico. Isso não é verdade. O que é o equilíbrio térmico? Eles devem estar com a mesma temperatura ao final do processo. Tá bom, pessoal? Um outro exemplo bem legal é o do termômetro. Quando nós colocamos o termômetro debaixo do nosso braço para verificar aí a nossa temperatura corporal, geralmente a gente tem que esperar um tempinho, não é? E por que a gente espera esse tempo? A gente espera esse tempo para que o termômetro, né, entre em equilíbrio com a temperatura do nosso corpo. E assim, ele vai ficar com a mesma temperatura do seu corpo e vai dar com precisão qual é o grau de agitação das suas moléculas. Então, vale lembrar, isso é bem legal, tem no bloco de atividades. O termômetro tem que entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo para que a gente possa verificar o grau de agitação das nossas moléculas para ver se você está com febre ou não. Tá bom, pessoal? Isso é calor. Agora, vimos energia térmica, temperatura, calor. Nós temos processos de propagação do calor. São três, são simples, nós vamos de maneira bem direta aqui. São eles: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. O que é condução térmica? É quando o calor se propaga através de um condutor. Isso é, existe uma barra aqui, por exemplo, que é um exemplo muito legal disso. Você aproxima essa barra de metal de uma fogueira e o calor vai sendo conduzido de uma ponta para outra. Veja, ele vai se conduzindo através da ferramenta, né? É um processo de condução. Se você, por exemplo, já esqueceu, você está lá cozinhando, né? E você deixa ali um talher, algo de metal na panela. Já você, na hora que você vai retornar e pegar o talher, você acaba se queimando. Você pode até sofrer um acidente ali e sofrer uma queimadura. O que é isso? O calor, né? A energia térmica foi transferida da panela para o talher por meio do processo de condução.
Além do processo de condução térmica, nós temos o processo de convecção térmica. Que é isso? Bem, ele consiste no movimento dos fluidos. Eu vou usar o termo quente e frio aqui só para você entender, para não ficar muito cansativo. Mas agora a gente já sabe que a gente podia falar ar com menor temperatura, ar com maior temperatura. Água com menor temperatura, água com maior temperatura. Mas vamos usar aqui o frio e o quente para você entender. Os fluidos, pessoal, eles seguem uma regrinha básica que é assim. O frio tende a descer e o quente tende a subir. O quente tende a subir e o frio tende a descer. Vamos ver isso num exemplo mais prático, mais visual. Quer ver? Uma panela, né? Você coloca uma panela lá, a água para ferver. O que acontece? A água quente, ó, a água aquecida sobe para a superfície da panela. A água aqui na superfície da panela é um pouco mais fria. Ela tem menor temperatura em relação a essa, porque ela está em contato com o ar, então ela desce. Ó. Ela desce, é aquecida de novo, sobe, esfria, sobe, esfria. Então, ó, sobe, desce, aquece, esfria. Sobe, desce, aquece, esfria. É muito legal. Esse é o processo de convecção. Professor, tem como provar que isso é assim? Bem, a ciência procura mostrar através de modelos. E um dos modelos mais legais aqui que a gente pode ter em questões de experimento é esse feito com aquário. E ele é muito simples, mas é muito bonito, em que ela usa uma garrafinha com água gelada e uma garrafa com água quente. Aí ela adiciona aqui corantes, né? Um corante azul e um corante vermelho. Olha que legal. Quando você coloca a água gelada, que está aqui representada com corante azul, a água que tem menor temperatura acaba indo para o fundo do aquário. Já a água aquecida, que está representada com corante vermelho, o que está acontecendo? Ela está indo para a superfície do aquário. Exatamente aquilo, né? O quente, né? O que tem maior temperatura sobe, o que tem menor temperatura desce, formando assim um ciclo. Um outro exemplo de convecção que eu gosto bastante é utilizado nos aquecedores e no ar-condicionado, que segue o mesmo princípio que a gente acabou de ver. Veja, o ar-condicionado geralmente ele basicamente ele é colocado no alto, né, pessoal, das casas, ele é colocado no alto das paredes. E por que isso acontece? Porque o ar quente no ambiente sobe, o ar-condicionado capta esse ar quente, resfria e joga no ambiente. Quando ele faz isso, o ar frio desce, nos traz a sensação de frescor e esquenta. Depois o ar quente sobe de novo e vai formando sempre um ciclo. Já no caso dos aquecedores é um pouco diferente. Por quê? O aquecedor você quer transformar o ambiente que está frio em um ambiente mais aquecido. Então o que ele faz? Ele é colocado embaixo. Por quê? Porque ele pega o ar frio que está embaixo, né? Passa pelo aquecedor e lança para cima. Com isso, o ar quente vai subindo, né? Lança o ar frio para baixo, o ar frio é captado, ele é sugado novamente pelo aquecedor que lança e forma de novo um ciclo. Tá bom? É muito legal esse exemplo de convecção. A última forma de propagação de calor, e é a única forma que nós temos de, né, transmitir energia térmica, ou seja, de transferir calor no vácuo, é quando não tem nada, quando não tem nem ar, que é irradiação térmica, e é inclusive o jeito que nós recebemos calor do Sol. O que é? É a propagação de energia térmica que não precisa de um meio material para acontecer, pois o calor aí ele vai se propagar através de ondas eletromagnéticas. Então veja, você tem uma fogueira e você não precisa necessariamente colocar sua mão na fogueira para saber que está quente. À medida que você vai se aproximando, as ondas de calor vão incidindo nas suas mãos com mais frequência e você vai sentindo, você vai percebendo que elas estão mais quentes, né? Que você está se aproximando de algo que está quente. Essa transferência é através de ondas de calor, é o que nós chamamos de radiação térmica. E é exatamente assim que nós percebemos, que nós recebemos a energia do Sol.
Pessoal, depois de nós vermos energia térmica, temperatura, calor, processo de propagação de calor, nós chegamos aqui na conservação de energia térmica, né? Por que o ser humano quer conservar a energia térmica? Existem vários motivos, né? Você quer bem-estar, né? Você quer se sentir aquecido, você quer se sentir mais fresco, enfim, são vários os motivos. Agora, o que nós usamos para conservar energia é, basicamente são isolantes térmicos, né? E o que são esses isolantes térmicos? São materiais, são estruturas que dificultam a dissipação, a perda de calor. Por exemplo, as roupas, né? Quando nós estamos em um ambiente em que a temperatura está um pouco mais baixa, né? Então o que acontece? Por que você sente frio? Porque o seu corpo, que tem maior temperatura, está transferindo a temperatura do seu corpo para o ambiente. É como se você estivesse perdendo calor do seu corpo para o ambiente. Lembra lá a questão do equilíbrio térmico? Então, o que a gente faz para sentir menos frio? Você coloca um isolante entre o seu corpo e o ambiente. Geralmente, esse isolante são roupas feitas com fibras bem justas que impedem a passagem e a transmissão do calor, ou que tem ar entre elas, né? Por exemplo, as jaquetas, ou são feitas com estruturas como couro, que impedem a passagem do calor. Um outro exemplo é a madeira. Em ambientes muito frios, geralmente se constrói casas de madeira, porque a madeira é um ótimo isolante térmico. Então, ela mantém a casa aquecida, ela evita que a perda de calor, né, aconteça da casa para o ambiente. E por último, nós temos aqui o funcionamento de uma garrafa térmica. Nós usamos aí para aquecer, deixar aquecido a água, o café, o leite, enfim, o chá, vários produtos que nós consumimos e são conservados, a temperatura deles são conservados através dessas estruturas de conservação. A garrafa térmica utiliza praticamente dois, né? O vácuo, que é esse espaço aqui, ó, entre uma parede da garrafa e a outra, ou seja, o ar, então não consegue sair e mantém a temperatura presa, que mantém o calor, ela evita que se perca o calor. E o outro são paredes prateadas ou espelhadas que evitam aí a perda de calor também, tá bom, pessoal? Por meio de condução. Galerinha, essa daqui foi nossa aulinha sobre calor e temperatura. Espero que você tenha gostado. Lembrar de novo, participe dos plantões de dúvidas, assista as videoaulas, faça as anotações. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, 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 tchau.